Nós estamos de volta nesta sequência do TV Mar News e neste bloco nós vamos falar de vício. É verdade, todos nós precisamos muitas vezes acompanhar de perto nossas atitudes, nossas ações, por conta do vício que alguns produtos acabam promovendo. Um deles, e principalmente para o público mais jovem, você chega naquela chamada rave, naquela balada, o que você mais encontra, aqui na câmera 2, Pig, por favor, né? O que você mais encontra é a ideia da propagação de cigarros eletrônicos. Que cigarro é esse? Cigarro eletrônico nada mais é, e tem um tal de Ju, que também agora parece um pendrive, tá? Em que você coloca o aroma, que pode ter nicotina ou pode não ter nicotina, e acaba colocando aquele vapor para dentro de você. Por isso que é chamado de vapor, né, também. E que quando você exala aquele cheiro, acaba provocando também, querendo ou não, um aroma até agradável. Não vou dizer que o aroma é ruim, não. Mas a grande discussão é, esse tipo de comportamento provoca ou não riscos à saúde? O repórter Fernando Palmeira, nessa matéria importantíssima também, em termos de conscientização e de propagação da notícia, para que você, aí do outro lado, possa tirar suas conclusões, traz mais detalhes. Saúde é o maior bem da vida. Mas como é que está a sua saúde? Principalmente a sua saúde pulmonar, respiratória. Você fuma? Ah, fuma aquele cigarro eletrônico, deixou outro? Ou fuma os dois? Qual é o pior dos dois? Vamos saber agora com a doutora Miriam Silva, essa grande pneumologista da Santa Casa de Maceió e de Penedo também, e ela nos traz aqui todas as informações e comenta, nos orientando sobre o que representa o fumo, o tabagismo, e a partir também do cigarro eletrônico. É uma onda, uma moda aí. É bom esse negócio? Oi, Fernando. Olha só, o dilema do cigarro eletrônico é uma questão que a gente realmente está discutindo muito. O tabagismo por si só é um ato que é nocivo à saúde e a gente sabe já que, além dos problemas pulmonares, a gente tem associação com problema cardiovascular, com neoplasia, com diversas patologias. E aí, o cigarro comum, a gente já sabe tudo isso sobre ele. E o cigarro eletrônico, como é que fica? A gente, ao longo desses poucos anos que a gente está tendo de uso do cigarro eletrônico, já tem algumas pesquisas. E as pesquisas iniciais já fazem essa associação também com o cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico também causa câncer, também causa DPOC, também causa morte súbita, infarto do miocárdio, causa todos esses malefícios do cigarro comum. O cigarro eletrônico, para muitos, isso que é maravilhoso, porque não tem a fumaça, só o vapor, e inclusive colocam lá umas essências que têm sabores de várias frutas. Isso não seria mais uma complicação aí com essas essências artificiais? Justamente. O cigarro eletrônico, além do vapor de água, ele tem esses diluentes para nicotina e ele tem essas essências e muitas outras substâncias que, na verdade, a gente nem sabe quais são. E dentro desse contexto, a gente sabe que tem, inclusive, substâncias oleosas. E essa substância oleosa, ela vai vaporizar e vai para os pulmões. Outra questão das essências é a questão de você ser um atrativo para os jovens, né? Porque a gente sabe que 70% dos consumidores de cigarro eletrônico hoje são pessoas jovens. E aí, todo o nosso avanço de combate ao tabagismo que a gente conseguiu nos últimos anos, a gente está vendo ir por água abaixo. Já ouvi, a senhora já ouviu muitas vezes, pessoas chegaram no seu consultório e a gente pela rua ouve: ah, minha avó morreu com 100 e tantos anos, não largava o cachimbinho dela e nem tampouco o meu cigarro de palha. Isso é um mito ou é verdade? Existem pessoas realmente que podem ter tido uma vida, um hábito de vida que não é saudável e tem uma sobrevida muito grande. Mas a gente trabalha com doenças de causas multifatoriais. E aí, o cigarro, o tabaco, seja ele de qualquer forma, e a nicotina de qualquer forma, eles vão trazer os malefícios e vão reduzir a expectativa de vida de qualquer um.
entupimento nas coronárias, das veias pulmonares, também cardíacas, tudo isso é um complicador, o tabagismo, né? Justamente, a gente tem aumento da taxa de infarto, a gente tem uma pesquisa recente com alteração do risco de morte súbita em pacientes com tabagismo, e inclusive com tabagismo eletrônico também, e aí câncer de boca, câncer de estômago, de esôfago, fora o câncer de pulmão e fora os outros malefícios que a gente já sabe. Nossa legislação reprime gradativa, lentamente o tabagismo, mas ainda temos aí, inclusive, as praças dos fumantes e ambientes reservados. Como é a posição da Anvisa hoje? A Anvisa, em relação ao cigarro eletrônico, ela proíbe tanto a venda quanto o uso. E aí, hoje, a gente está vendo que as pessoas, inclusive, estão fumando esse tipo de cigarro em ambientes fechados, que com o cigarro convencional a gente tem leis que proíbem o uso nesses locais. Já com relação ao cigarro comum, a gente já sabe, né, que hoje a gente tem lei que proíbe gradativamente o consumo em ambientes fechados, em lugares que vão prejudicar as outras pessoas também. Porque a gente sabe que além da pessoa se prejudicar quando fuma, ela prejudica quem está próximo, por causa do tabagismo passivo. Agora, doutora, fique à vontade com seus pacientes, com o público em geral, para um rápido aconselhamento. Largue o fumo. Justamente. O que eu tenho de mensagem para vocês é que hoje, se você fuma, tome uma decisão de parar de fumar, seja cigarro convencional, seja cigarro eletrônico, porque isso vai fazer bem para você e para sua família. E a minha mensagem também é para aqueles que têm filhos, que são adolescentes, e para os adolescentes. Não se engane achando que cigarro eletrônico não faz mal, que não vai te prejudicar. Porque, pelo contrário, a gente percebe que tem os malefícios e, além disso, tem uma associação muito maior com a entrada no tabagismo convencional com o uso do cigarro eletrônico. Vai gradativamente largando esse cigarro eletrônico, o fumo do que venha do interior, o cigarro de palha, enfim, foi cigarro, foi fumaça, foi nicotina, foi essa poluição para a sua saúde, onde começa a oxigenação do seu sangue, para você estar bem, é um veneno que você coloca consciente ou inconscientemente dentro do seu organismo. Evite. Daí a importância dessa nossa conversa com essa especialista em pneumologia, para que você tenha uma melhor saúde respiratória e cardiovascular e pulmonar. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Santa Casa, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa da saúde. Muito bem, Fernando. Esse é um tema muito polêmico, né? Tem especialistas discutindo a respeito das situações relacionadas aos danos provocados à saúde pelo uso de cigarros eletrônicos. Então, eu preciso apenas somente passar para você, telespectador, diante de tudo isso que foi colocado, em que existe o lado da medicina e, ao mesmo tempo, existe o outro lado, que é o lado das relações de consumo. O que é que isso implica? No momento em que existe um produto no mercado, e esse produto ele começa a ser bastante procurado, ter o seu uso bastante evidenciado, o que é que muitas vezes isso acaba provocando? Acaba provocando também a chegada de outros produtos deste mesmo segmento de péssima qualidade e de ótima qualidade, tá? Então, de todas as qualidades possíveis. Isso eu estou tentando passar para você na questão de aroma. Hoje o Brasil, por exemplo, ele não permite o comércio aberto, o comércio de uma maneira clara, pública, como se você chegasse em um posto de gasolina e quiser comprar, por exemplo, um cigarro, não é? Um cigarro natural, um cigarro normal mesmo, não natural, tá? Estou falando do cigarro com uso e interesse comercial, passado, por exemplo, por aprovações dentro das sanções da lei e daquelas carteiras de cigarros que nós antigamente víamos nos comerciais de televisão e hoje nós não temos. Não permite ainda essa situação do cigarro eletrônico. O comércio é um comércio paralelo, tá? É um mercado clandestino, que muitas vezes se propaga a venda desses produtos. Então, muitas vezes você não sabe a procedência desse aroma.
e que isso pode provocar, sim, danos à sua saúde. Sinceramente, eu teria o máximo, por mais vício que tivesse, de receio em comprar um produto que não saiba da procedência. Quando você vai comprar uma carne, você procura saber a procedência? Você precisa, é por isso que existe as empresas regulamentadoras para poder colocar nos nossos produtos todo um processo amparado através de estudo para poder garantir a nossa saúde. E, naturalmente, o cigarro eletrônico ele acaba queimando essas etapas. E por isso que se tem essa discussão se é bom ou se é ruim a saúde e se o produto tem qualidade ou é um produto de péssima qualidade. Não tem como frear essa situação pelo mercado clandestino. Então é importante colocar isso também em discussão, além, claro, dos danos pela ciência comprovados à saúde. Qualquer tipo de situação relacionada ao consumo, por exemplo, de produtos para ingerir no corpo e produtos químicos, leva, sim, danos à saúde e tenha muito cuidado nesse momento, tá? Principalmente os jovens. Vê um amiguinho na rave utilizando cigarro eletrônico, acha aquilo ali muito bonito, vou fazer também para ser um cara da moda, para ser o chamado descolado. Cuidado, tá certo? Muito cuidado. Na minha época existia também o vício, mas o vício era no videogame. É esse assunto que nós vamos trazer na sequência nesse bloco em que nós estamos falando de vício. Muitas pessoas que passam horas na frente do computador, na frente da televisão, fazendo daquele momento de lazer também uma arte, né? O uso de jogos eletrônicos. Até que ponto isso pode prejudicar? Fernando Palmeira volta na nossa programação com mais informações. Transtornos, dependência. O videogame está na vida das crianças, dos adolescentes, mas a Organização Mundial de Saúde tem reconhecido como uma dependência ou como doença essa dependência. Vamos falar agora sobre isso com um especialista que está aqui conosco para trazer todos os detalhes, opiniões e orientações. Dr. Liercio Pinheiro, o que isso representa no dia a dia para essas crianças, adolescentes e jovens aí de todas as idades? Com o desenvolvimento cada vez mais dos jogos eletrônicos, hoje nós estamos presenciando um fenômeno que é um fenômeno mundial, que é a dependência por esses jogos. Tanto que a Organização Mundial de Saúde ela está reconhecendo oficialmente que essa dependência se transformou em um transtorno que está acometendo crianças, adolescentes e adultos. Quando se fala em dependência química, eu adicto na dependência química nas drogas. Adicto também esses meninos, esses jovens, essas jovens que não largam o videogame? Isso. Por quê? Porque o efeito sobre o nosso cérebro ele vai ter algo semelhante, a como se fosse uma droga. Então, é uma droga psicoativa, ela faz um efeito no cérebro que tem consequência comportamental. No entanto, nos jogos eletrônicos, é semelhante a dinâmica de funcionamento do nosso cérebro. A criança sempre vai necessitar mais e mais. Você tem uma estimativa. Lá na nossa clínica escola da Faculdade Estácio, nós temos 30% das crianças que estão em tratamento com dependência a videogames e jogos eletrônicos. O adicto de drogas, aquele adicto que está na dependência química, ele é um negacionista por excelência. Esses jovens também que são adictos dessa dependência de jogos eletrônicos, eles também negam mesmo todo mundo observando que eles estão naquela dependência? Perfeito, ele sempre cria uma desculpa para usar o celular, o smartphone ou o computador. Sempre. É o não reconhecimento que é um sintoma. Agora, nós temos consequências. Quais são as consequências? Ansiedade, depressão, inclusive também efeitos da abstinência, que é o processo ansioso contínuo. O autista vive lá no seu mundo. Esse tipo de dependência também se fecha em grupos ou até mesmo na solidão do quarto, ensimesmando-se naqueles jogos. Isso também tem uma correlação aí, não? Tem uma correlação, por quê? Porque ele pode se fechar no seu mundo, no seu quarto e fica o dia todo. Ou pode estar jogando em grupos, mas sempre com uma relação virtual. Nós atendemos um caso recentemente de um adolescente lá na clínica escola da Estácio, onde ele usava fraldas para não ter que ir ao banheiro. Um adolescente de 17 anos colocava fralda à noite e passava a noite toda jogando. Então isso demonstra o grau de comprometimento mental que hoje nossas crianças e adolescentes estão enfrentando. Agora, também nos chama a atenção e preocupa com certeza especialistas e deve preocupar familiares
é aquela participação em jogos violentos. Jogos violentos têm um efeito drástico na vida de uma criança, drástico. Principalmente hoje em dia, que crianças com 6, 7 anos de idade estão jogando jogos de adultos. Esses jogos violentos, eles criam uma alteração comportamental. É importante que os pais fiquem atentos, né? E a atenção dos pais é justamente para ajudar e para coibir que essa criança passe muitas horas no celular e olhando que tipo de jogo ele está praticando. Se chega a diagnosticar como um transtorno compulsivo, aí vem a pergunta que todo mundo está aí fazendo. Tem tratamento com resultado de cura? Perfeito. O tratamento para toda compulsão requer, primeiro, se afastar do jogo, né, ou daquele objeto onde ele está com uma certa fixação, né, com uma certa compulsão. Segundo, ele precisa do acompanhamento psicoterápico. E terceiro, em alguns casos, é necessário trabalhar com um psiquiatra para uma interação medicamentosa. Por quê? Porque o nível de ansiedade é altíssimo, altíssimo. Agora, para a gente fechar com chave de ouro esse tema tão importante, tão profundo, o aconselhamento de um técnico, de um especialista, principalmente para os pais, as mães e os responsáveis pelos cuidados e o tratamento e a atenção que devemos ter com essas crianças e esses adolescentes. A TV Mar sempre há uma reportagem de utilidade pública e essa é uma instrução para os pais, para familiares. Se o seu filho passa horas no quarto jogando, se o seu filho passa horas no computador, procure ajuda. Nós, da Faculdade Estácio de Alagoas, temos uma clínica escola com tratamento gratuito para a população. Nos procure, fica na rua Pio 12, na Jatiuca, onde nós vamos atendê-lo com muita satisfação e tentar reverter tal problema que está cometendo os lares no Brasil. Essa compulsividade por jogos eletrônicos é algo que é muito mais sério do que se pode pensar. Então, todos os cuidados e essas prevenções e todas essas orientações são de suma importância para a gente preservar e prevenir qualquer problema psicológico, psiquiátrico na nossa criança, nos nossos adolescentes e na nossa juventude. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET, claro, sempre em 20 anos na defesa da saúde mental dos nossos jovens. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News terá muitos outros assuntos ainda hoje na sequência da nossa programação. Voltamos já.